Olá, excelentes! Tudo bem? MXRF11 está caro ou barato? Nesta aula, eu vou trazer uma análise deste fundo imobiliário que é um queridinho para aquelas pessoas que querem colocar dinheiro no bolso todos os meses, isento do imposto de renda, e outros 4 fundos imobiliários que você vai poder comprar com menos de R$10. Então, se prepare, pegue papel e caneta, porque está na hora de mais uma aula comigo aqui no canal. Eu sou Anderson Gonçalves, o seu professor e educador financeiro, e você está no Excelência no Bolso, o canal que investe em você. E se você está chegando aqui agora, caiu de paraquedas, quer receber aí no seu celular todas as aulas que eu publico aqui, basta se inscrever agora aqui no canal. Aproveite e ative as notificações, esse sininho que fica balançando aí, porque eu publico uma aula aqui, o YouTube te avisa aí no seu celular. Todas as pessoas que querem investir em fundos imobiliários, colocar dividendos no bolso todos os meses e ver lá caindo no seu celular, muitos começam pelo MXRF11. Sim, ele é um dos maiores fundos imobiliários, se não o maior com número de cotistas, e caiu no gosto da galera. E acredito que você tem aí o MXRF11. A pergunta é, prof, tá caro ou barato? Então é isso que eu vou te ensinar nesta aula, mas não tem a ver só com o MXRF11. Tá? Então o que você vai aprender é o seguinte: quando um fundo imobiliário, seja ele qual for, ele está caro ou barato. Uma análise do MXRF11. Eu vou fazer com o MXRF11, você vai usar a mesma metodologia para aquele fundo que você quer estudar e colocar na sua carteira. E você vai ver esses outros fundos que eu quero trazer para você. E antes de continuar a aula, eu tenho uma oferta muito especial. Se você começou a investir agora nos fundos imobiliários e não tem uma carteira recomendada todos os meses e ainda não aprendeu e quer que o prof aqui te ajude, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para você ser meu aluno, minha aluna do meu curso Aprenda Fundos Imobiliários, com um mega hiper desconto. Então não perca essa oportunidade que estará disponível somente neste vídeo, na descrição abaixo aqui onde eu estou falando, legal? Então, bora lá entender o que está acontecendo. Para a gente entender se um fundo está caro ou barato, eu quero trazer uma analogia para você. Tá? Eu já tive um desta família, tá? Da família do Toyota Corolla, um carrão. É ou não é verdade? Me conta aqui, você sonha em ter este carro? Tem este carro, já teve, né? Hoje eu estou no Fluence, o Floquinho, o carrinho branquinho, tá? Mas daqui a pouquinho já está dando adeus e outro vai vir no lugar. Talvez um menorzinho, vamos pensar, depois eu te conto. Mas este é um carro que muitos brasileiros desejam, muitos têm. E claro, quando eu vou viajar, que eu vou alugar, sempre eu dou preferência para pegar um Corolla. Eu particularmente gosto muito do Corolla. E você, voz do bolso? Também. Tá, seguro, né? Seguro. Beleza, nós vamos usar este Corolla como um exemplo para a gente entender o que acontece com o fundo imobiliário. Vamos lá. O que eu fiz? Eu entrei dentro da tabela FIP, tá? Uma das tabelas que trazem um padrão, tá? Claro que aqui existem muitas outras variáveis, mas aqui, analisando, observe aqui, deixa eu trazer para você, analisando o que tem na tabela FIP, vermelhinho aqui, muito bom. Cheguei na tabela FIP e escolhi um modelo, tá? Então eu peguei aqui o ano de 2020, tá? O ano de 2020, o Corolla Cheio 2.0, tá cheinho, né? E aqui, observe que tem um preço médio. Então, este preço que está na tabela FIP é como se ele fosse o valor daquele patrimônio. Então, é uma tabela, tá? Então, vamos fazer essa associação daqui a pouquinho. O que acontece? Eu fui lá dentro de um dos sites na internet e joguei lá, Corolla Cheio 2.0, 16 válvulas, ano de 2020. Quanto custa? E aí, em alguns dos sites, em um deles, eu encontrei 125.900. No outro, eu encontrei 109.890. E agora eu pergunto para você, qual é que está caro e qual é que está barato? Um tem mais quilometragem, o outro tem menos. Então, é claro que quando você for escolher um carro, comprar um carro, você vai analisar vários fatores. E aí você vai pegar também o seu carro, vai levar numa empresa para te dar um laudo profissional, ou seja, um relatório. Bom, é isso que todos os nossos alunos recebem todos os meses, né? Recebem uma carteira recomendada para criar
a sua carteira de fundos imobiliários. Bom, mas você já deve estar falando assim, ah, prof, mas esse aqui tem 136 mil quilômetros rodados, o outro está novinho lá com 37 mil. Quando você está comprando um carro, você não olha só o preço. Tá? Você está vendo que na tabela está 119, mas muito provavelmente, entre estas duas opções A ou B, muito provavelmente você iria falar assim, pera aí, eu vou escolher a opção A. A opção A tem uma quilometragem menor. Outros poderiam, não, eu vou escolher a opção B, tá? Tá mais barato do que o preço de 119 mil e para mim não importa, Corolla com 136 mil tá zerado, podemos dizer assim, né? Talvez essa seja a avaliação de quem escolheu B, tá? Então, por que eu estou dizendo isso para você? Quando nós formos olhar o fundo imobiliário, analisar apenas o preço é um erro crucial. Muitos investidores que estão iniciando, olha só porque custa R$10 e pouquinho e fala assim, nossa, tá barato. Então agora nós vamos entender esta relação entre preço e valor de patrimônio. E para isso nós vamos fazer algumas continhas, tá? E vamos trazer aqui este exemplo. Observe que neste primeiro exemplo nós temos aqui o valor 119 mil, enquanto o preço deste aqui está 125.900. Então, se eu pegar aqui, você vai pegar aí a sua calculadora do celular, igual eu vou pegar aqui, você vai pegar sua calculadora de celular, muito simples, tá? Preço, 125.900. O valor na tabela, 125.900. Valor na tabela, 119.450. 119.450. Prof, mas é óbvio que este é mais caro. É claro que é óbvio, mas tem gente que não presta atenção no óbvio e fica procurando fórmulas mágicas. Quando eu dividir 125, 119.450 dividido, arredondando aqui, tá? Vai dar aproximadamente 1,05. Tá? Então, o que este número representa? É matemática de quinta série, tá? É matemática básica que você precisa para fazer os investimentos. Não precisa de matemática complexa, hiper, mega, hiper avançada, né? Porque senão é fácil, né? É só você olhar para os PhDs em matemática, física, química, engenharia, matemática, todos eles seriam multibilionários. E você sabe que não é verdade isso, né? O que significa 1,05, prof? Significa que este carro está mais caro em 5%. Tira 1, que é o preço aqui, significa que ele está 5% mais caro quando comparado com esta tabela. E é óbvio, você vai falar assim, ah, mas o carro ele tem uma quilometragem menor. A mesma coisa quando você for escolher um fundo imobiliário, você vai ter que olhar se for um fundo de tijolo, onde ele está localizado, quem são os inquilinos, quem são os gestores. Existem outras variáveis que devem ser analisadas e não somente o preço, tá? Então fica ligado. Beleza, então aqui nós observamos que é um carro que está mais caro, combinado? Então, vamos para o próximo exemplo. Então, trazendo aqui para o próximo exemplo, observe se eu fizer o mesmo cálculo, então vamos pegar aqui, tá? Preço, cadê o preço? 109.890, nada de vírgula aqui, e lá 119.450, 119.450. Então, você vai pegar a sua calculadora, vai fazer lá a mesma continha que o prof vai fazer aqui. Então, você vai pegar o valor de 109.890 e dividir por 119.450. Quando você fizer esta continha, vai ter aqui, nesse caso, que vai dar exato, 0,92. Tá? Então, o que significa este número? Tá? Então, o que significa esse número? Venho para cá. Significa que ele está mais barato ou ele está descontado. E neste caso, tem um desconto, tá? A gente pode pensar neste caso de 8%. Então, você está comprando um carro que, quando comparado com o valor de patrimônio, que é a tabela FIP, que eu usei como um exemplo para você, ele está descontado em 8%. Então, talvez alguém vá comprar e vai falar assim, não, eu vou
mesmo ele tendo uma quilometragem maior, o motor está ótimo, lataria está fantástica, chassi nota 10, nunca foi batido, etc, etc. Beleza, você vai ver alguma vantagem nisso. Desta maneira, nós podemos agora passar para a avaliação e fazer uma analogia. Então aqui o A está 1,05, ou seja, 5% mais caro o preço daquele Corolla na lugar A, e no lugar B, tá, você está com 0,92. Então agora você já comparou, legal. Este aqui está mais barato, prof. Então, bora lá. Olhando agora para o MX-RF11, vamos fazer ali aquela comparação. Quando eu trago os dados do MX-RF11, o valor patrimonial da cota aqui é como se fosse aquela tabela FIPE, está em R$10. Quando você entra no Home Broker para poder comprar, tá, ele está em R$10,97. Então basta fazer esta continha. Preço R$10,97. Então vai pegar aí a sua calculadora, vamos abrir a minha aqui, você vai fazer a mesma coisa, 10,97. E o valor patrimonial, é o valor somando todos ali os bens, tirando os direitos, né, as dívidas, vai ficar em 10. Então, vamos dividir isso aqui, 10 dividido. Então, vai dar 1,097. Prof, o que significa isso? Então, significa que ele está mais caro quando a gente compara o preço com o valor patrimonial. Então, aqui ele está mais caro, tá? E 9,7%, quase 10%, tá? Então, aqui, olha, 9,7% mais caro, tá? Então, quando a gente tem o preço dividido pelo valor patrimonial, você consegue verificar se aquele fundo está mais caro ou mais barato neste fundamento. Prof, vou usar só este fundamento? Não. Você precisa entender como construir uma carteira de investimento. Você precisa ter pelo menos 5 setores diferentes, tá? Dentre eles fundo de tijolo e fundo de papel. Mas aqui, você que está iniciando, já tem uma referência para começar os seus investimentos. Prof, o que dá para fazer com R$10? Dá para fazer muita coisa, né? Não sei se dá para comprar nenhum sanduíche. Tá? Não sei o que você faz com R$10, tá? Mas com fundos imobiliários, observe que você pode comprar, por exemplo, Vigia, tá? 9,47, XPSF, 8,05, Galg 11, 9,92, o MXRF11, passou um pouquinho de 10, né? 10,97, o Virgi, 9,94 e o Kizu, que está em 8,51. Sua função, tá? Sua missão, caso você aceite, é começar a analisar estes fundos, entender os setores e criar a sua carteira de investimento. Quando nós olhamos aqui para o preço barra valor patrimonial, que é um dos fundamentos que você deve estudar em fundos imobiliários, tá? Você observa que só o MXRF11 que está mais caro. Então você tem aqui preço justo no Vigia, 8% descontado, 1% mais caro no Galg, 3% mais caro no Vigia e 7% de desconto no Kizu. Então você agora tem condições de avaliar, entender esta analogia entre preço e valor patrimonial e ainda consegue analisar o dividend yield, né? Lembrando que isso aqui é o que aconteceu no passado, tá? Lembrando que para o futuro aqui a gente não sabe o que vai acontecer, tá? A ideia é que você olhe pelo menos para 5 anos de dividendos destes FIIs, se eles tiverem esse tempo, né, de dividendo. Então, observe aqui que os dividendos de 10% a 17%. E agora, eu vou trazer aqui para você a lâmina, tá, que tem as principais informações do MXRF11 e desta maneira você deve fazer a mesma coisa para os outros fundos imobiliários. Venha comigo. Em todas as nossas mentorias dentro da Academia Excelência no Bolso, eu sempre recomendo que se você vai investir em um determinado fundo imobiliário, que você consiga ler a documentação. Afinal de contas, é um patrimônio que você está comprando, tá? Aqui eu tenho, tá, este relatório do MXRF11, tá? Peguei o último que estava lá no site no momento que eu gravei esta aula, tá? O de agosto, nós estamos gravando essa aula já em outubro, tá? Não tinha ainda o de setembro. Primeira coisa que você tem que analisar é se o objetivo
de investimento do MXRF11 ou de qualquer um outro fundo imobiliário que você esteja comprando, se ele casa com os objetivos que você quer. Neste caso, olha, o MX Renda Fundo Imobiliário tem como objetivo oferir ganhos pela aplicação dos seus recursos financeiros em CRIs, debêntures, LCI, LH e cotas de outros fundos imobiliários. Então, dito isso, você já entende o que os gestores vão fazer com o seu dinheiro, ou seja, onde eles vão investir. Agora, o que nós precisamos saber? No ativo que eles vão investir, qual é o indexador? Porque quando este indexador tiver alguma interferência, vai interferir também no dividendo que vai cair na sua conta todos os meses. E uma das maiores preocupações de quem está investindo é a seguinte pergunta: prof, será que os dividendos que caíram nos últimos 12 meses irão cair para os próximos 12 meses? A resposta é não sei, é impossível. E se alguém disser para você que tenha certeza de que isso vai cair, saia correndo, tá? Observe aqui que dentro, numa das partes do relatório, está mostrando a distribuição por cotas, tá? Nos últimos 12 meses. Então, isso aqui é para o passado. Então, o que vai acontecer para o futuro, ainda não sabemos. Mas o que é importante? Você analisar como que as cotas estão, se elas estão mais homogêneas, ou seja, mais ou menos ali parecendo com uma linha, ou se elas estão fazendo elas subindo e descendo, isso preocupa mais. Observando o MXRF11, tá? Desde setembro de 2022, levando até agosto de 2023, lá deu 10 centavos por cota, 10 centavos mais um pouquinho, 8 centavos, 10, 11, 12, 12, 12,5, 13, 12, 13 aqui saindo em 11 centavos. Então, você observa aqui que há uma constância, tá? Então, aqui não tem muita volatilidade quando a gente compara todos os dividendos dos últimos 12 meses. Não é o suficiente, o legal é você pegar 3 a 5 anos para você ter uma noção melhor do que pode vir para o futuro. Então, você não precisa esperar muito além, tá, do que está acontecendo nesse limite inferior e superior de dividendos caindo no seu bolso, e não adianta você reclamar: nossa, eu gostaria que meu fundo imobiliário me pagasse mais, seria tão bom. Não é uma questão de torcida, uma questão de gosto, é uma questão de matemática. E observe agora o que eu vou dizer sobre os indexadores. E nessa parte do relatório, tá, descendo aqui, depois você pode baixar o relatório do MXRF11 e você deve fazer isso com todos os outros FIIs que você deseja colocar na sua carteira. Eu gosto muito de analisar essa parte, olha, investimento por classe de ativos, ou seja, para onde está indo o dinheiro quando você, quando foi participado lá do IPO, do MXRF11, e todos os meses, como é que está sendo essa negociação dentro lá do fundo para que você possa receber dividendos todos os meses. Então, observe aqui que 77% vem para certificados recebíveis imobiliários, tá? Depois permutas, outros FIIs aqui 15%, então você já tem aqui 70, 87, 92% estão entre CRIs e outros fundos imobiliários, tá? E aqui vem uma distribuição do investimento alvo, o que está acontecendo? Crédito corporativo, comercial, residencial. Por que isso que é importante? Porque se tiver alguma complicação aqui nos CRIs, vai afetar aquele dinheiro que cai todos os meses no seu bolso. Além disso, nós vamos ver agora quais são os indexadores destes ativos. E nesta parte do relatório você consegue ver um ponto que talvez seja o mais importante para que você lá na frente não fique assim: nossa, estou decepcionado com o meu FII, com o MXRF11, fica chorando, colocando culpa no fundo. Calma, isso aqui não é torcida de futebol não, isso aqui é mercado. Observe o seguinte, os indexadores dos CRIs, tá? Você viu que 77% do dinheiro que está no MXRF11 vão para os CRIs, certificados recebíveis imobiliários. O que acontece? Se lá nos CRIs, essa antecipação de aluguéis no futuro, tiver uma mudança no contrato, no indexador, vai interferir no dinheiro que cai no seu bolso. Fez sentido para você? Então observe o seguinte, aqui 62% está indexado ao IPCA.
Então, quando o IPCA, aquele índice que mede a inflação, se ele cair, vai interferir nos seus recebimentos de dividendos. Se ele subir, o que dá em Chico dá em Francisco. Vai subir para você. Agora, observe que do lado de cá nós temos 37%, tá? Que está ligado diretamente ao CDI. Então, aqui nós temos uma outra relação que o CDI vai mudar de acordo com quem? Com a taxa Selic. A Selic cai o CDI e vai ter um impacto direto no seu bolso, porque os outros aluguéis que virão, as outras taxas terão como indexador esses dois principais do MXRF11. Isso não quer dizer que vá ser este mesmo indexador para todos os outros fundos imobiliários, entendeu? Então, a partir de agora, você já consegue fazer uma análise parecida com essa que eu fiz para os seus fundos imobiliários. E, é claro, eu te vejo daqui a pouquinho lá dentro da sala de aula estudando os fundos imobiliários, recebendo carteiras recomendadas todos os meses para você. O link está na descrição deste vídeo. Se você tiver alguma dúvida, coloque aqui que tenho certeza que eu vou te ajudar e todos os excelentes veteranos também. Um forte abraço do Prof. Nos vemos na próxima aula. Valeu! Tchau, tchau!